tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? Foi ótimo? Aproveitou, brincou? O que que você fez de interessante? Vamos lá, hoje, né, dia 15 de junho, estamos já vencendo a primeira quinzena de junho para entrar para o mês de julho. Então, temos mais 2 semanas, estamos no mês de junho. Nós vamos trabalhar com um livro de português, com um livro grande. Lembra da história que a tia contou? Os passarinhos e a minhoca. Foi bem legal a história, não foi? Você conseguiu ler alguma coisa? Conseguiu fazer a tarefa direitinho? Então, a historinha foi na página 78 e na página 79. Então, agora nós vamos para a atividade relacionada a todo o contexto da história e das demais páginas. Nós vamos para a página 80. O final da história surpreendeu você? Você ficou surpresa com a história ou não? Ou então para você foi uma história simples, uma história qualquer? O que você acha? Você já tinha ouvido essa história? Aí ele diz assim, no meu livro está escrito assim: você lê um conto. Contos são narrativas curtas e com poucos personagens. Geralmente iniciam apresentando o ambiente e os personagens. Em seguida aparece uma situação-problema, depois um momento de maior tensão, seguido da resolução do problema. Quem são os personagens do canto? Quem é o título dessa história? É quem? Poxa, já tô fechando o livro, tô ficando doida, né? É quem? É os passarinhos e a minhoca. Então, esses são os personagens do conto. Quem conta a história do conto é chamado de narrador. É quem está narrando a história. Por exemplo, quem é que está narrando essa aula? É a tia Euda. Então, a tia Euda que é a narradora, né, Laura? Vamos lá, número 4. No conto Os Passarinhos e a Minhoca, o narrador participa da história com os personagens? Ele participa? A meu entendimento, ele só está contando, ele não participa. Quem participa da história são os passarinhos e a minhoca. Releia um trecho do conto. Tá ruim da garganta. Eram 2 passarinhos, 2 sabiás do campo da mesma família, que viviam às turras. O que é as turras? Viviam sempre discutindo, brigando com o outro. O que um queria, o outro também resolvia querer. Se um resolvia dar um passeio, o outro ia atrás. Era uma grande confusão, porque estava um querendo imitar o outro e os outros acabavam criando atrito. Essa história está parecendo, sabe o quê? A história da Maria vai com as outras. Você já ouviu essa história? É exatamente desse jeito. Foi necessário acontecer uma coisa bem trágica para que a outra ovelha, Maria vai com as outras, tomasse suas próprias decisões. Escreva o que você entendeu da frase em destaque. Olha só, ele está te pedindo para que você escreva o que você escreva sobre o que você entendeu na frase em destaque. Era um grude. O que significa um grude? Tem que voltar a história para ler, para entender. O que significa? Era um grude? Hã? O que significa quando a gente diz assim, nossa, mas fulano é um grude, desgruda chiclete. Qual é o sentido dessa palavra? Era um grude. A tia vai dar um tape e aí vou continuar. Vamos continuar? Vamos lá. Número 6. Releia outro trecho do conto. Já imaginando como despistar o outro, um deles disse: frutas! Vou procurar alguma árvore que esteja carregadinha. Cacá, mamão, figo, amora. O que você acha que o chiclete que estava grudado fez? Deve ter gritado: frutas! E foi atrás. A. Olha só, vamos para a atividade. A. Sublinhe acima a palavra que deixa claro qual era a intenção do passarinho ao dizer ao outro
que ia procurar uma árvore carregadinha de fruta. O que será que ele queria falar com isso? Letra B. Sublinhe no conto que você leu o trecho que revela o que esse passarinho queria de fato fazer quando sugeriu procurar uma árvore. Tem duas perguntas bem interessantes. Olha, a primeira eu vou ler de novo. Sublinhe acima, lá na, como é que fala? Lá no verso que foi lido em cima. Sublinhe acima a palavra que deixa claro que era a intenção do passarinho ao dizer ao outro que iria procurar uma árvore carregada de fruta. O que ele queria dizer com isso? E o outro? Sublinhe no conto. No conto que você lê, o que você leu, sublinhe no conto que você leu o trecho em que revela o que esse passarinho queria de fato fazer quando sugeriu procurar uma árvore. O que ele queria falar com tudo isso? Número 7. Por que os passarinhos começaram a tossir? Por que eles estavam tossindo? Está lá no texto. Por que eles começaram a tossir? Número 7. Esse conto teve um final feliz para a minhoca ou para os passarinhos? Por quê? Qual foi o final feliz que aconteceu entre um e o outro? Por isso que há necessidade de voltar lá no texto e ler o texto para poder entender. Número 9. Releia mais um trecho do conto. Enquanto isso, em terra firme, uma minhoca resolveu sair para ver como estava o céu. Ela adorava olhar para o céu. Nos contos, os fatos narrados podem ser reais ou inventados. Em sua opinião, as minhocas realmente saem debaixo da terra para apreciar o céu? O que é que você acha, Laura? Você já viu alguma minhoca olhando para o céu? Eu não lembro. Apesar que eu dificilmente eu vejo minhoca, mas eu nunca vi minhoca sair debaixo da terra para ficar olhando para o céu. Mas ele diz, né, que existem fatos que são narrados e fatos que são inventados. Então eu não vou trabalhar com ciência amanhã, vou trabalhar só com português. Para quê? Para te dar uma oportunidade que você venha ler o texto e interpretar. Porque na próxima aula de português tem mais outro texto relacionado ainda à minhoca lá de trás que precisa ser trabalhado. Aí a gente já entra no processo de pontuação, no qual a gente já trabalhou anteriormente, mas nós vamos estar dando continuidade. Tudo bem? Então tá joia, fica com Deus e até terça-feira. Tchau.